Olá, sejam todos bem-vindos a mais um audiobook e o livro de hoje, Mitologias Jurídicas da Modernidade, de Paulo Gross. Um livro, a sua índole, a sua mensagem, algumas notas introdutórias. 1. As mitologias jurídicas da modernidade e o papel do historiador do direito. Acredito piamente e escrevi muitas vezes nos últimos tempos, tornando-me quase monótono, que um dos papéis, e certamente não o último, do historiador do direito junto ao operador do direito positivo seja o de servir como uma consciência crítica, revelando como complexo o que, na sua visão unilinear, poderia parecer simples, rompendo as suas convicções acríticas, revitalizando certezas consideradas absolutas e nos insinuando dúvidas sobre lugares comuns recebidos sem uma adequada confirmação cultural. O historiador também pode esconder-se no outro papel, o de erudito conhecedor do passado próximo e remoto, papel que não hesito em considerar em relação ao primeiro, nobre mas menor, e, no fundo, ao qual se pode renunciar. A presente obra tem por objetivo corresponder a essa minha certeza, oferecendo alguns instrumentos de desmistificação cultural. O autor se deu conta, nas suas já longas e contínuas pesquisas histórico-jurídicas, de que um grande e emaranhado nó de certezas axiomáticas lentamente se sedimentou no intelecto e no coração do jurista moderno, um nó que foi aceito de modo submisso, que ninguém sonhou discutir por ter sido fundamento em um lúcido projeto originário de mitificação como processo de absolutização de noções e princípios relativos e discutíveis, mitificação como passagem de um mecanismo de conhecimento a um mecanismo de crença. O historiador, que por profissão é um relativizador e, consequentemente, um desmistificador, sente-se no dever de advertir o jurista que um nó como esse pode e deve ser desfeito, e que seu olhar deve ser liberado da lente vinculante colocada diante de seus olhos por 200 anos de habilíssima propaganda. A obra que hoje publicamos quer chamar a atenção de todo jurista e, em particular, do estudante da Faculdade de Direito para uma visão menos simplista, repercorrendo com olhar desencantado os 200 anos de história jurídica continental europeia que pesam sobre os nossos ombros e nos deixam marcas. Quer, sobretudo, trazer as aparentes conquistas de um progresso definitivo e indiscutível para o âmbito das soluções relativas da história, mostrar essas soluções em todos os seus aspectos. Essas certamente são, por um lado, autênticas conquistas históricas, mesmo se, por outro lado, são também instrumentos contingentes de defesa de interesses contingentes. O livro que publicamos hoje também quer chamar a atenção de todo jurista, assim como daquele em formação, sobre os custos culturais do simplismo de ontem e do seu intimamente conexo otimismo. Um exemplo poderá esclarecer melhor. O direito moderno está intimamente vinculado ao poder político como comando
de um superior a um inferior, de cima para baixo, visão imperativista que o identifica em uma norma, ou seja, em uma regra respeitável e autoritária. Essa visão, consolidada mesmo recentemente pelo furor da influência kelseniana, tem um custo que, na nossa opinião, é altíssimo: a perda da dimensão sapiencial do direito. Isso porque uma visão desse tipo somente pode se concretizar em um sistema legislativo que tenha apenas uma fonte plenamente expressiva da juridicidade, ou seja, a lei. Uma lei, essa dos modernos, que se concretiza mais em um ato de vontade do que em um ato de conhecimento. Pode também ocasionalmente ser redigida por sábios e ter um grande conteúdo sapiencial, mas tem a sua força não no conteúdo, e sim no fato de provir do órgão máximo de poder político, ainda que depois venha artificiosamente se identificar na Assembleia Legislativa, o representante único da vontade popular, e na lei, a expressão única da vontade geral. Trata-se somente de presunções absolutas e de verdades axiomáticas cunhadas por uma hábil estratégia de política do direito. A perda da dimensão sapiencial não significa somente a subtração do direito a uma classe de indivíduos competentes ou juristas, sejam esses mestres teorizadores ou juízes aplicadores, mas também a perda do seu caráter ôntico, do direito como fisiologia da sociedade, a ser descoberto, lido na realidade cósmica e social e traduzido em regras. Um custo que a visão ordenamental atenuaria muito, se não estivesse bloqueada na consciência comum pelo vitorioso permanecer de convicções imperativas. A lição do historiador consiste em chamar a atenção do jurista atual para a íntima sabedoria do direito em culturas diferentes daquela que se consolidou no apogeu da Idade Moderna na Europa continental, plenamente no direito comum e uso comum medieval e pós-medieval, em medida notável na civilização do common law. Simplismo e otimismo parecem ser os traços que mais caracterizam o jurista moderno, fortalecido no seu coração pelas certezas iluministas. Mas são muitos os problemas evitados, as interrogações que não se quis pôr, assim como é muito difícil sentir-se satisfeito ao contemplar um mundo povoado por figuras abstratas, projetadas por uma lanterna mágica muito bem manobrada. Muitas interrogações, ao contrário, pressionam e exigem respostas. Qual é o verdadeiro vulto do povo soberano, ostentado e exaltado nas cartas revolucionárias? Qual democracia pode ser realizada em um Estado que permanece monoclassista, como a Itália, até os primeiros anos do século XX? O partido político constitui um filtro fiel da vontade popular e até que ponto a democracia partidocrática é a expressão do povo soberano? É satisfatória, de um ponto de vista substancialmente judicial, a garantia oferecida pela legalidade, pela segurança jurídica, pela divisão de poderes? É
possível se satisfazer com a lei como justiça quando a mesma lei é reduzida a comando respeitável, mas passivo de todo tipo de conteúdo e, portanto, vazio? Por que manter a infalibilidade e, consequentemente, a irresponsabilidade jurídica dos detentores do poder político perante as pesadas responsabilidades que recaem sobre os ombros dos detentores do poder administrativo e, atualmente, também do poder judiciário? Talvez não seja o momento de rever funditos o problema e a ordem do que os juristas dizem ser as fontes do direito hoje, onde o abismo cada vez maior entre prática dos negócios e normas imperativas oficiais faz emergir um processo contínuo de privatização da produção do direito? Talvez seja o momento de se liberar do decrépito esquema da hierarquia das fontes, agora que, no fervor da experiência, a ordem das fontes desmente esse esquema e está já vivendo um outro? Alguns poderão afirmar que essa é uma provocação, pode até ser, porém, não foi preparada pelo autor para tornar eficaz a sua obra. Origina-se nos fenômenos históricos que, finalmente, podem ser contemplados através do novo vulto que apresentam. É natural que o historiador, ao desnudar essa consciência negativa do jurista positivo, faça, por si mesmo, uma provocação. Acrescento, é natural. 2. Compreensão historiográfica e instrumentos comparativos. Uma advertência. Não deve ser dado a essas páginas um valor que não possui nem querem possuir, ou seja, o valor de proposta. O historiador tem um objetivo fundamental a alcançar, a compreensão do seu objetivo historiográfico. Objetivo difícil de ser alcançado, porque se trata de penetrar na tipicidade de um certo clima histórico e da sua mensagem. Pode acontecer, e frequentemente acontece, pelo tal tipicidade seja melhor exaltada por um instrumento precioso nas mãos do historiador, a comparação. A comparação é um momento importante que tende a salientar as diferenças, as oposições. O historiador que a utiliza corre o risco de parecer propor nos dois sentidos opostos, o bem e o mal, e a sua obra pode ser vista como maniqueísta. Ao menos nas nossas mãos, a comparação é utilizada somente para aguçar a crítica do olhar. As páginas que seguem possuem um valor exclusivamente crítico, querem liberar alguns pontos essenciais do nosso passado próximo de lugares comuns, excitando sobre esses uma compreensão autenticamente historiográfica, compreensão mediante a comparação. O que, no nosso caso, tratando-se de objetos inchados e deformados por uma propaganda bissecular, pode significar reduzir a proporções mais modestas criaturas consideradas como gigantescas na consciência comum. Mas, veja bem, esse reduzir não significa avaliação negativa feita com espírito maniqueu. Neste caso, reduzir significa reconduzir o fenômeno às suas reais dimensões históricas. Uma advertência similar me vem espontaneamente quando escrevo, pensando na avaliação tendenciosa a qual foi submetida uma obra que escrevi
sintetizando a experiência jurídica medieval, maliciosamente e arbitrariamente recebida como apologia filomedievalista por um crítico que fazia da prevenção a sua lente perfeita. 3. Um aceno sobre o conteúdo. A obra é composta por 3 comunicações elaboradas para 3 ocasiões diferentes, mas interligadas por um duplo aspecto. Em primeiro lugar, pelo tema, que é unitário e que consiste, como já tínhamos advertido, em uma tentativa de revisão crítica de tais fundamentos da modernidade jurídica, aceitos de um modo submisso como uma dogmática metatemporal e ainda muito absolutizada na mente do jurista contemporâneo. Em segundo lugar, porque todas as 3 comunicações tiveram como destinatário um público que não era composto por especialistas, sendo que o autor teve de se empenhar para tornar o seu discurso mais elementar e, portanto, mais compreensível, depondo o tecnicismo que frequentemente obscura os escritos dos juristas. As 3 comunicações são, na consecução, no interior dessa obra, uma conferência proferida na Universidade de Pisa para os estudantes do primeiro ano da Faculdade de Direito. O discurso oficial proferido na ocasião em que foi entregue o Prêmio Internacional Duque de Amalfi, cujo título inspirou essa obra. A conferência de conclusão proferida em um congresso em Florença sobre a codificação. Desses, somente o discurso em Amalfi foi transcrito no seu texto original. Os demais foram modificados para serem adaptados à presente coletânea. Em todos esses ensaios, o martelo bate sobre o mesmo profundo e penetratíssimo prego, e é natural que existam também, ao longo da obra, repetições e insistências. Valem para indicar ao leitor os pontos que o autor considerou essenciais e, portanto, relevantes e centrais à sua atenção. Até a próxima!